Olá, se você é gerente de RH, gerente de treinamento e desenvolvimento, esse vídeo é para você. Nós aqui vamos compartilhar o que nós chamamos de 7 principais erros na solicitação de demanda de treinamento e desenvolvimento de profissionais de vendas. Nós somos especialistas no tema, eu sou Marcelo Charra, há 15 anos fundei a Aceleração de Vendas e a gente tem feito treinamentos e desenvolvimentos de times comerciais dos mais diversos segmentos em todo o país. E por isso eu tenho aqui a oportunidade de compartilhar com você quais são os principais erros que a gente recebe numa solicitação de demanda ou até mesmo na expectativa de quando a gente procura a gente para motivar seu time, para desenvolver seu time e para fazer o nosso objetivo que está aqui atrás, vender mais e melhor comprovadamente. Vamos então aos 7 erros. Erro número 1, treinar é diferente de desenvolver. Eu sei que você é da área e que você já sabe disso, mas a gente ainda percebe que no inconsciente coletivo isso ainda acontece. Não tenho a pretensão aqui de ensinar o Pai Nosso ao vigário, mas dizer que a palavra treinar para mim tem um significado muito importante. Eu sou fã de esporte, gosto de correr, maratonista, e o treinar para mim é uma atividade que se faz repetidamente. Ou seja, quando nós olhamos no dicionário, é esse mesmo significado. Treinar é uma atividade que se faz repetidamente. Tá, e o que é então desenvolver? É fazer com que a gente desenvolva, evolua em algo, faça melhor algo que eu já fazia. Por exemplo, fazer os vendedores venderem mais e melhor comprovadamente. Então, quando eu trago essas duas óticas, o objetivo dessa provocação é que, quando uma pessoa me solicita um treinamento de 2 horas, eu posso dizer, cara, talvez não seja o treinamento, seja talvez uma palestra. E o que tem por trás disso tudo? A expectativa que se coloca quando eu falo que eu vou treinar meu time em 2 horas e, no fundo, é apenas uma palestra. Uma palestra motiva, o treinamento faz com que você repita para você poder se desenvolver. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para você aqui é a gente ter muito essa expectativa de treinamento e desenvolvimento, da gente conseguir separar essas duas caixinhas, porque quando vem uma demanda do cliente interno de vocês, eventualmente o diretor comercial ou mesmo o dono da empresa, tem-se a expectativa de que eu vou treinar e isso vai me gerar um resultado específico, objetivo de aumento de vendas. E às vezes um treinamento não leva só 2 horas, talvez tenha que levar muitas horas. Se for algo pontual específico, eu posso dizer talvez que em 2 horas a gente consiga alcançar. Mas se for algo como aumentar as vendas efetivamente, vai ter que passar por barreiras que talvez estejam mais consolidadas do que o suficiente para se desarmar em 2 horas. Então, o nosso primeiro erro é confundir o treinamento com o desenvolvimento. O erro número 2, ignorar o campo social. Veja só, quando a gente vai fazer uma plantação numa fazenda, né, a estruturação de uma lavoura, você precisa saber como é que está o seu campo. Quais são os nutrientes que tem naquela terra, qual é o terroir, né, o ambiente, o sol, a quantidade de umidade, de luz, etc. e tal. Maravilha, isso é num campo de uma fazenda. E eu trago essa palavra para o campo social. Vamos olhar para o campo social dos vendedores. Né? Segundo a HubSpot, 73% dos vendedores não tinham a intenção de serem vendedores. Quando você pega a trajetória do vendedor, ele já ouviu palavras, por exemplo, como estudou tanto para ser vendedor, né? Pô, não deu certo, virou vendedor. Tudo isso faz parte desse campo social. O vendedor, ele chega na função de vendas, e às vezes com vendas de valor agregado muito alto, sem ter feito uma faculdade de vendas. Então a gente tem uma heterogeneidade no conhecimento de um time comercial, o que falta às vezes até um vocabulário para você transformar esse time. Então é importante conhecer essa peculiaridade do time de vendas, porque o campo social de vendas é um campo que não é homogêneo, diferente talvez de outras áreas que você vai ver um percentual de profissionais especializados muito maior. Se você pegar a área financeira, por exemplo, você vai ver engenheiros, administradores, economistas, ou seja, você tem ali um linguajar próprio que foi desenvolvido e um campo social mais rico no tema finanças, por exemplo, o que não acontece necessariamente com o tema de vendas. Então o convite é para que a gente olhe para esse campo social com a magia que tem esse campo social, com todas as características e identidade desse público, porque esse campo social é muito rico, a gente vai ver nos próximos pontos aqui. O erro número 3 é ignorar o idioma específico de vendas. Olha que interessante. Eu fui numa empresa recentemente e conversando lá sobre líderes de vendas, eles me disseram, não, Charra, mas aqui eu treino líderes de vendas, participam dos treinamentos de liderança da companhia. E eles também têm que fazer todo o treinamento de vendas. Então olha que interessante, né? Eu tenho um treinamento de liderança e um treinamento de temas de vendas. Na nossa leitura, e por isso que a gente tem um programa que se chama PDLV, Programa de Desenvolvimento de Líderes de Vendas, porque a gente entende esse idioma próprio. Liderar uma força comercial é diferente de liderar outras áreas de back-office, porque o time reage de certa maneira de maneira diferente. Como eu disse no erro anterior, o campo social é diferente. Então nós entendemos que liderar um time de vendas é diferente de liderar outros times, e por isso essa especificidade, porque o time de vendas tem um idioma específico. Quando você vai treinar
a área comercial, você precisa ser bastante prático, né? Entender também, por exemplo, o ambiente desse cara, como é que ele está vivendo no ambiente dele de desenvolvimento. Então nós convidamos aqui para a gente não errar no idioma, de estar falando um outro idioma que não aquele do time comercial. Quer um exemplo? Contratar um excelente professor para treinar o time comercial. Às vezes o cara entende tudo do livro, mas nunca vendeu R$1. Então, tem que ser muito prático, muito objetivo, porque é assim que os vendedores gostam de aprender. Erro número 4, clássico: a natureza não dá saltos. Para treinar exige tempo. E eu sei que talvez você esteja pensando, mas Charra, o meu líder aqui pede para eu treinar em 2 horas, em 4 horas, em 6 horas. Legal, para que você tenha o objeto da sua função, do seu propósito, como T&D ou como RH, você precisa de alguma forma comprar essa briga. Eu sei que é difícil devido às muitas estruturas hierárquicas, mas é importante que para cumprir um objetivo de treinamento e desenvolvimento eu tenha tempo. Vejam só, quando eu olho aquele meu time, muitas vezes ele está há 2, 3, 4 anos sem treinamento, ou ele está basicamente há muito tempo sem buscar se desenvolver. Então tem uma etapa do treinamento que a gente chama de ativar a flexibilidade cognitiva, que é só o tempo para eu colocar essas pessoas no estado de aprendizagem, para aí depois discorrer o conteúdo. Então imagina, né, como eu usei no exemplo anterior, eu tenho 4, 5 temas para tratar em 4 horas, em 6 horas, em 8 horas. Você imagina que o cara está vindo de todo o ambiente comercial, ele vai parar para em 4 horas absorver 6 temas, 8 temas. Então isso leva tempo. E o que mais nos admira é encontrar vários profissionais de T&D e de RH que se preocupam com essa distribuição do conhecimento ao longo do tempo. Nós temos um projeto, por exemplo, de desenvolvimento de líderes comerciais, que é um projeto de 50 semanas. Todas as semanas, por 2 horas, esse time se reúne para discutir sobre liderança, sobre processo comercial e sobre desenvolvimento do time. Por quê? Porque são bolhas de oxigênio, bolhas de sanidade que a gente cria durante a semana que faz com que a performance aumente. Então isso pode parecer utópico, mas as principais empresas já têm feito isso e entendido que o tempo é importante para o desenvolvimento efetivamente e para aumento de performance do time. Erro número 5, assumir as crenças do time como as suas crenças. O time comercial tem várias crenças, eu vou citar aqui algumas, mas o erro maior é quando eu absorvo isso e quase começo a dizer assim, eu vou treinar o time comercial, você sabe como é, né? Time comercial, os caras não acreditam em nada, não acreditam em treinamento. Então, se você absorveu isso e assumiu isso como uma crença sua, é um passo importante para estar dando esse erro. Então eu chamo a atenção aqui para que você olhe para esse lugar e veja se de repente, será que você está olhando para esse erro de um modo a construir um novo formato ou simplesmente absorvendo? Crenças que vendedores têm sobre treinamento e desenvolvimento. Eu já sei tudo o que preciso saber. A experiência é o melhor professor. Eu não tenho tempo para estudar. Eu tenho o dom de ser vendedor. O meu estilo de venda é único e não consegue ser copiado. Eu aprendo sozinho. A teoria na prática é outra. Pois é, eu listei agora 7 crenças que são de times comerciais, estão muito estruturadas no time comercial e certamente se você já as ouviu. O problema não é o time comercial ter todas essas crenças, o problema é eu, gerente de T&D, de RH, de educação corporativa, estar associada a essas crenças e quase que comprando no receio de dizer assim, o time comercial vai achar que isso é chato, o time comercial não vai acreditar. Tá, mas essa é uma crença dele ou é uma crença sua? Então ficou uma provocação aqui para a gente poder entrar nesse lugar de dizer o que é crença de quem e qual é a responsabilidade de quebrar essas crenças. A nossa responsabilidade é quebrar essas crenças, porque são crenças de fato limitantes. Então, esse é o erro que eu convido você para refletir. Erro número 6, e aqui tem um erro clássico, assim, né? É a gente achar também que o vendedor não sabe nada. E pelo contrário, nós temos descoberto grandes joias dentro dos times comerciais. Certa vez, a gente fez um trabalho numa empresa, juntou todo o time comercial e começou a identificar quanto de potencial tem dentro da carteira. O famoso up e cross-sell. E nós identificamos naquela empresa, pelos olhos do comercial, que ao invés da empresa faturar 2 bilhões de reais, ela poderia faturar 6 bi sem nenhum novo cliente, simplesmente desenhando o cenário ideal de mercado endereçável dentro daquela carteira. Ou seja, os vendedores, a partir dos olhos deles, com a tecnologia nossa, se chama matriz de oportunidade esse exercício, ele conseguiu identificar que na carteira dele tinha 3 vezes mais faturamento. E a gente gosta muito de fazer isso porque não dá para ignorar que um profissional que tem 5, 10, 15, 20 anos não sabe vender. Se ele está nessa profissão, ele tem muito conhecimento embarcado. O que às vezes falta é como a gente traduzir esse conhecimento como uma inteligência coletiva daquele grupo. Então, não ignore o conhecimento de um time comercial. Eles estão ali com muita garra e principalmente com muita história para contar. E isso também é conhecimento, embora possa não estar estruturado do jeito que a gente conhece. Vamos para o último erro aqui dos 7 erros de contratação, de treinamento de profissionais de vendas, líderes de vendas e times comerciais. O 7º erro é clássico.
expectativa versus realidade. Quando nos solicitam um treinamento, pedem conhecimentos específicos, mas o que na verdade o desejo que está por trás de tudo isso é a mudança de comportamento para o atingimento ou crescimento de metas. E aqui eu trago o famoso chá: conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é o que ele tem embarcado. Habilidade é a capacidade dele transferir esse conhecimento para fazer alguma coisa. E atitude é aquela energia interna que faz ele fazer o que ele tem que fazer para poder vender mais. E o que nós vemos é contratação de muito conhecimento, pouco tempo para desenvolver a habilidade e quase nenhuma preocupação para desenvolver as atitudes. Então, esse aqui talvez seja a grande alavanca de resultado, não por acaso a gente deixou por último, porque é o mais importante, que é quando eu estiver contratando um treinamento, eu quero conhecimento, eu quero desenvolver habilidade ou eu quero desenvolver atitude. O conhecimento é possível a gente passar de repente em 2 horas. A habilidade já não, porque ela vai depender de uma característica de eu colocar isso em prática e de eu treinar. E a atitude? Aí vai trabalhar nas camadas mais profundas e psicológicas do ser humano, aquele profissional de vendas. E aí talvez tem pessoas que vão conseguir mudar muito rápido, pessoas que vão mudar de maneira mais lenta. Então eu gosto do chá porque ele simplifica bem. Às vezes eu estou contratando um conhecimento, mas na verdade o que eu estou querendo é uma mudança de atitude. Bom, esses foram os 7 principais erros que nós aqui recebemos na aceleração de venda quando somos demandados para o desenvolvimento de times comerciais. E eu espero que eles possam ter te mostrado alguns gaps e que isso faça um diferencial na sua carreira, que você possa entender um pouquinho mais sobre treinamento comercial, sobre como funcionam os vendedores e o potencial oculto que tem ali, esperando ser extraído pelo time de RH, de T&D. Então que você possa absorver esses conhecimentos e usar isso no seu dia a dia para fazer o seu time vender mais e melhor comprovadamente. Valeu!